Olá pessoal, eu me chamo André Martins e eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouco da economia do Brasil Império. Eu vou falar isso para vocês porque eu quero desmistificar um pouco esta falácia que dizem que o Brasil Império, economicamente, ele era muito atrasado em relação aos outros países e que a economia nossa era praticamente somente agrícola e o país não tinha um desenvolvimento tão grandioso quanto as outras nações. Isso era justamente o que falavam os republicanos para justificar a proclamação da República, né? E para passar esse conceito para nós nos dias de hoje que a República foi necessária porque o Império estava atrasado, era retrógrado, não havia progresso e a população estava necessitando desta revolta do exército para que colocasse as coisas nos eixos e a economia começasse a fluir e houvesse um desenvolvimento no país e bem-estar da população. Isso na verdade foi uma grande mentira, né, que os republicanos inventaram para justificar essa tragédia que foi para todos nós o 15 de novembro. A realidade era bem outra, bem diferente do que nos foi passado nas escolas e temos aprendido desde criança. Como todos sabemos, né, quando teve a proclamação da República, baixaram aquele decreto 85A, que foi o decreto Rolha, que proibia que se falasse de monarquia, que se defendesse o império. Quem assim procedesse era exilado, morto, por fuzilamento, até mesmo internado em manicômios. Para vocês entenderem uma coisa, o Brasil praticamente era o equivalente hoje, seria uma nação de primeiro mundo, se ainda tivesse continuado como sendo império. Por quê? Na época, nós chegamos a ter a segunda maior marinha mercante e marinha de guerra do planeta. Vejo por aí o desenvolvimento do nosso país. Fomos o primeiro país das Américas a ter correios e telégrafos. O segundo país do mundo a instalar linhas telefônicas. Deixa eu ver o que mais aqui. E fomos um dos primeiros países a adotar selo postal. Por que isso? Porque a visão de Dom Pedro II era que realmente permitir que o Brasil tivesse um grande desenvolvimento econômico. E para isso ele precisava dar esses direcionamentos e essa evolução da nossa economia. Para vocês terem uma ideia, o Império, a inflação média anual do Império era de 1,58% ao ano. 1,58% era a média da inflação. Isso ficou instável por 40 anos, essa inflação. Já a República, nos seus primeiros 45 dias de existência, a inflação pulou para 10%. Nos primeiros 45 dias de existência da República, a inflação brasileira, que era de 1,58% ao ano, pulou para 10% em 45 dias. Já no ano seguinte, 1890, ela foi para 41% ao ano. No próximo ano, 1891, ela foi para 50% ao ano. E pasmem vocês, tragédias econômicas, enfim, que aconteceram na República durante todo o século XX, nos seus primeiros 100 anos de existência, a República acumulou uma inflação de 1.395.101.913.787%. Em 100 anos, uma inflação gigantesca dessa corroeu totalmente a renda do brasileiro, o salário, travou tudo e qualquer desenvolvimento que o país pudesse conseguir. Foi uma tragédia econômica para nós. Voltando aos números do Império, para vocês terem uma ideia, que era completamente diferente da República. Essa desculpa que os republicanos deram que a economia nossa era atrasada e havia necessária essa intervenção é totalmente uma mentira. Para vocês terem uma ideia, o comércio exterior do Império, em 40 anos, ele teve uma taxa de crescimento constante de 3,88% ao ano, elevando nesse período de 1839 de 79 trilhões de réis. 40 anos depois chegou a 472 trilhões de réis
em 1886, equivalente a 75 trilhões e meio de reais. A balança de comércio exterior nossa, ela era muito superavitária, o que seja isso. Nós exportávamos mais do que importávamos, ela era altamente superavitária. O crescimento do nosso PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas geradas pelo país, também teve um crescimento constante de 4,81% ao ano. 4,81% ao ano. Constantes. Durante 40 anos. Constantes. Sem queda, sem oscilações. O que mais temos para vocês aqui? Para vocês terem uma ideia, em 1840, esse PIB estava em torno de 50 trilhões de réis. Em 1889, quando foi proclamada a República, esse PIB estava em 500 trilhões de réis, equivalente hoje a 80 trilhões de reais. Esse era o nosso produto interno bruto na época. Dados muito semelhantes ao que temos atualmente aqui, ou até mesmo melhores em muitas épocas da República. Essa taxa de comércio, crescimento de PIB, inflação, balança comercial, desse período do século XIX, foi muito semelhante ao mesmo desenvolvimento e crescimento que experimentaram os Estados Unidos e a Europa. Não ficamos nada a desejar a essas grandes economias. Nosso crescimento era igual e muitas vezes até superior em alguns períodos. Para vocês terem uma ideia, a renda per capita do Império seria o equivalente hoje. Renda per capita, para que vocês saibam, pega-se todo o produto, toda a riqueza que foi gerada no país durante um ano e divide pelo número de habitantes. A renda per capita do Império, se fosse convertida hoje, a renda per capita de cada brasileiro seria por volta de R$8.000 por mês. Como falei para vocês, o percentual de crescimento se manteve constante, não teve baixa, foi constante o crescimento e desenvolvimento do país. Isso, não podemos esquecer ainda que o Brasil enfrentou o período turbulento das regências, que foram quase 10 anos de guerras e revoltas por todo o território brasileiro, certo? Tivemos também guerras contra o Uruguai e a Argentina e a Grande Guerra do Paraguai. Mesmo nesse período, a economia brasileira não chegou a cair, o Império não ficou deficitário. Imagine hoje no Brasil, com essa incompetência que temos de administração, se nem guerra temos, a economia nossa não consegue reagir. Graças a Deus que pelo menos isso a gente não tem. Os estudiosos fizeram alguns cálculos e que se a República não tivesse sido proclamada e o Império tivesse persistido até os dias de hoje, a renda per capita do brasileiro, nós teríamos atingido o mesmo nível de desenvolvimento de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, de bem-estar que nós teríamos, né? O nosso nível de desenvolvimento seria igualzinho ao dos europeus. E teríamos atingido esse nível já na década de 1950. Nós teríamos hoje com o padrão de vida da Europa. O que eu posso dizer para vocês isso? Além disso, o Império, no período de 50 anos, ele atingiu um grande crescimento industrial. Muitos falam que a economia do Império era essencialmente agrícola, não saímos do café, da cana-de-açúcar. Não. Nós tínhamos, logicamente, o forte nosso era agrícola. Mas em 50 anos teve um grande crescimento industrial, semelhante aos Estados Unidos e à Europa. Como é que o Império conseguiu isso? Eles criaram uma tarifa chamada Tarifa Alves Branco. Essa tarifa ela taxava os produtos importados, a importação que vinha para o país. E esses produtos, a renda dessa tarifa Alves Branco, vocês sabem no que ela era aplicada? Era aplicada no desenvolvimento do nosso parque industrial. Exatamente isso, o governo, com a própria movimentação dos produtos, investia totalmente essa arrecadação no parque industrial e na infraestrutura do país. Com esse dinheiro arrecadado, ele pode financiar indústrias, comércios, bancos e infraestrutura, como falei para vocês. E a maior parte do dinheiro investido em indústrias foram em indústrias têxteis.
O governo, logicamente, sabia que a indústria que mais daria retorno rápido e consistente seria as indústrias têxteis. E não erraram nessa estratégia, nessa política, porque junto com o desenvolvimento dessas indústrias têxteis, que começaram a lucrar e faturar bastante, possibilitou o desenvolvimento de outras indústrias e outros comércios que vieram na esteira, puxados por aquele desenvolvimento. Quais foram elas? Deixa eu para vocês aqui. Estabelecimentos manufatureiros, calçados, maquinárias, cervejarias, metalúrgicas, enfim. O desenvolvimento industrial começou a crescer muito em 50 anos de império. Aí outra coisa, e essas fábricas que foram criadas no Brasil, elas eram de alto nível tecnológico para a época. Era o mesmo padrão de grandes centros industriais, grandes centros comerciais europeus. Não ficava nada a desejar com o parque industrial daqueles países, na época. Né? Outros dados para vocês. A inflação brasileira ela ficou estável por mais de 50 anos. Ela ficou estável por mais de 50 anos. Ela ficou em cerca de 1,5% ao ano, a inflação brasileira. 1,5% ao ano. Vejam bem, traduzindo para o português normal do nosso dia a dia. Se uma economia ela consegue se manter crescente durante 40, 50 anos, num ritmo constante, mas se ela conseguir manter, e ao mesmo tempo ela consegue manter uma inflação estável de 1,5% ao ano, significa que os gestores da política econômica e industrial desse país são extremamente eficientes. São homens muito inteligentes e muito perspicazes naquilo que estão fazendo. Não são amadores, são realmente profissionais e sérios naquilo que estão fazendo. Nunca na época da República o Brasil teve um crescimento tão perduradouro e tão constante e tão ininterrupto como na época do Império. Sempre tivemos várias crises, oscilações, a economia crescia e decaía. Sabemos disso, sempre foi um inferno a nossa vida econômica. Tivemos agora, nos últimos anos, 20 anos, 30 anos atrás, experimentamos alguma estabilidade e um desenvolvimento econômico, mas agora tudo se perdeu e descambou novamente. Então, essas oscilações e crises que vemos agora, ultimamente, que vemos na nossa vida econômica da República, e que foi muito mais acentuado ainda no século XX, na época do Império, isso não aconteceu, apesar das revoltas e guerras que aconteceram no período. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para passar para vocês aqui. Esse dado é interessante. Com tudo isso que eu passei para vocês, crescimento, balança comercial, PIB e tudo mais, no auge do Império Brasileiro, no auge, 1889, o Brasil estava no auge da sua política, da sua economia, do seu bem-estar, a população estava contente com a monarquia, estavam todos felizes com aquilo. A moeda brasileira, que era o réis, na cotação internacional, ela estava valendo mais que o dólar e a libra esterlina. Para vocês terem uma ideia como estava a economia brasileira. Olha o auge da nossa moeda. E daí, quando aconteceu aquela proclamação da República, a coisa desandou totalmente. Né? Foi uma grande tragédia para o Brasil isso ter acontecido, porque se tivéssemos permanecido império, a nossa economia estaria perfeita hoje e o nosso nível de desenvolvimento humano, nosso bem-estar seria totalmente diferente. Um exemplo dos países que não se tornaram repúblicas e continuaram como monarquias estão aí pelo mundo afora. Temos grandes exemplos de desenvolvimento, né, econômico. Temos Canadá, Inglaterra, Austrália, Dinamarca, Nova Zelândia, Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia, Japão, não é? São exemplos de economias fortes, mas não só economia, porque economia é dinheiro, né? São exemplos também de bem-estar da população. A população desses países vive bem. Tem seus problemas? Tem, como todo lugar tem, mas não tem tantos problemas como nós brasileiros. E nesses lugares o povo nem cogita a hipótese de se tornar em república, eles não querem nem saber, porque eles não são bobos, eles sabem que
A única coisa que protege o seu povo, a sua população contra os políticos, contra os partidos, é o seu rei. Ele que pode evitar catástrofes econômicas, catástrofes políticas. Essa população sabe disso. O brasileiro, logicamente, não sabe disso porque faz mais de 100 anos que nos foi tirado esse ensinamento, essa ideia. Então não temos mais noção de como é viver numa época assim. Então o que eu tenho a passar para vocês, o vídeo já ficou muito longo, mas eram dados que tinham que ser ditos, é sobre o que era economia. Então para que vocês saibam que quando vierem falar que a economia do Brasil era atrasada, era retrógrada, vocês não acreditem nisso. Pode ter certeza que esses dados são verdadeiros, pesquisa de livros de autores sérios, tá? Que para passar para vocês. Então tenham mais amor e seriedade com relação ao Império do Brasil, que ele merece muito respeito. E se Deus quiser um dia voltarmos a ser Império novamente, tenho certeza que essa prosperidade um dia vai voltar. Tá ok? Um abraço a todos.